Olá, muito bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja sobre a sua vida. Mais uma oportunidade de meditarmos na palavra de Deus, termos a condição de poder nos voltar para ela, para nos ensinar, para nos ajudar, para nos corrigir, para nos fortalecer. Né? Que Deus abençoe você e a sua casa, né? Assim, então, hoje quero ler com você o texto de 2 Pedro, a carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 3, verso 3 e 4. Assim, então, nós encontramos: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Amém. Aqui está a palavra de Deus para nós, que ela nos traz a orientação muito precisa e clara sobre a volta do nosso Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta para fortalecer a fé daqueles irmãos, ajudá-los principalmente, não no aspecto da perseguição externa, em que eles estavam sendo caçados, torturados, mortos, mas o apóstolo Pedro está falando sobre uma dificuldade interna. Ele está falando sobre aqueles que estavam infiltrados no meio da igreja para, de alguma forma, fazer com que aqueles amados irmãos estivessem abandonando a fé, deixando de seguir a Jesus, fraquejando, né? Até mesmo eles estavam distorcendo a palavra de Deus e dando então um ensino completamente enganoso. O apóstolo Pedro, então, ele luta, ele batalha contra os falsos mestres, falsos ensinos que estavam sendo inseridos ali no meio daquela igreja. E é importante para nós, quando podemos, principalmente diante dessa situação em que eles estavam alertando ou estavam ensinando para as pessoas, dizendo: olha, tudo acontece, tudo continua da mesma forma. Eles não estão falando dos seus pais ali, literais, mas estão falando da história da humanidade. Ou seja, olhando lá do começo, falando: a história da humanidade mostra para nós que tudo continua da mesma forma. Dia, noite, dia, noite, dia, noite, e então numa questão interminável, e nunca haveria esse fim do mundo, o fim dos tempos, e esse mundo então terminaria. Era isso que eles estavam ensinando. Eles estavam zombando da palavra de Deus. Estavam ridicularizando os ensinos que estavam ali sendo vividos pela fé e assim sendo compartilhado com outras pessoas para que vivessem também pela fé. E o apóstolo Pedro, então, ele fala da palavra, que o mundo foi criado pela palavra. Deus anunciou o dilúvio pela palavra, o dilúvio veio. Deus anunciou a destruição do mundo inteiro pela água, e assim então aconteceu. E até mesmo muitos tentam, ao longo do tempo, desconstruir a realidade do dilúvio, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele usou como ilustração a realidade do dilúvio, mostrando para nós a sua validade. E assim declara a palavra que um dia tudo isso vai acabar, não mais pela água, pelo poder de Deus anunciado e revelado. Um dia tudo isso vai se acabar. Importante, quando nós podemos considerar que aqueles que estavam ali infiltrados, ensinando coisas erradas, e aqui o apóstolo Pedro então refuta, e aquelas pessoas estavam completamente enganadas. Assim como muitos estão hoje também, vivendo no engano, sendo enganado e enganando outras pessoas. Não se engane, não deixe que ninguém te engane. Vive pela palavra do Senhor. Creia na palavra, espere na palavra, e que você será recompensado um dia por causa das promessas que estão reveladas na palavra. Assim, então, é muito importante que eu e você estejamos firmados, alicerçados na palavra de Deus, aguardando esse dia que o Senhor Jesus virá. Saibam de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, e assim então andando segundo as suas concupiscências. É isso que está acontecendo. E ao longo dos séculos tem acontecido. Então vamos esperar triunfante, de forma muito confiante, a volta do nosso Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito, Pai amado, nós aqui nesta manhã agradecemos pela misericórdia
dia mais estarmos tendo condição, Deus, de refutar os ensinos errados. Deus, temos condições de refutar aqueles que estão, Deus, de alguma forma tentando atrapalhar, Deus, o crescimento da tua igreja, do teu reino, e fazer com que pessoas desistam da caminhada com o Senhor. Nós pedimos que nos dê sempre, Deus,